Olá! E aí, como que você está no dia de hoje? Já ouviu aquela frase? Respeito é bom e eu gosto. E aí eu te pergunto, e você? Você sabe respeitar? Esse é o tema da live de hoje, respeito. Tantos e tantos e tantos conceitos diferentes para essa palavrinha aparentemente tão simples, respeito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu já convido você a ficar até o finalzinho dessa live para trocar ideia, para talvez mudar o seu pensamento, para talvez acrescentar novos conceitos sobre essa palavra respeito. E aí, o que você acha? Vai ser ou não vai ser muito top essa live de hoje? Eu acredito que será. E aí, você já sabe também, se quiser avaliar as outras lives, tantas outras lives que eu já fiz, com tantos outros assuntos, outros tantos vídeos, vai lá no Facebook, na página Autoliderança Ímpar. Ou talvez você prefere o Instagram, tá tudo bem, @cadu.quirino. Pode ir lá e você vai conferir o conteúdo também. Ah, prefere o YouTube? Não tem problema, mais uma vez. Procure por Cadu Quirino e você vai encontrar todo o meu conteúdo. E aí, vamos lá começar essa live? Vamos! E em respeito a você, aqui no meu relógio são exatamente 20 horas e 2 minutos. Hora de colocar um Instagram ao vivo. Seja bem-vindo, Instagram, nessa maravilhosa noite de quarta-feira, dia 23 de junho, na incansável Goiânia, capital de Goiás. Eu falei incansável, sabe por que incansável? Talvez ficou difícil, né, para você entender. Incansável de admirar a beleza dessa lindíssima capital do nosso estado de Goiás. Por isso que eu falei incansável. Se você ainda não conhece Goiânia, venha até Goiânia. É muito maravilhosa. E o Instagram está ao vivo. E eu acredito que o Instagram esteja fazendo algo em respeito à minha pessoa, que é convidando as pessoas para poder chegar e assistir essa live de hoje, que é exatamente sobre respeito. Respeito é bom e eu gosto. E aí tem um complementozinho, né, desse ditado: respeito é bom e eu gosto e conservo os dentes. Mas enfim, esse complemento faz apologia à violência e nós queremos a violência totalmente distante daqui, perfeito? Então ficaremos apenas no respeito é bom e eu gosto. E aí eu te pergunto, Instagram, e você, sabe respeitar? Pois é, vai convidando as pessoas aí para poder trocar essa energia, trocar essa ideia no dia de hoje sobre esse valor. Respeito é um valor, tá bom? Esse valor tão presente na configuração de comportamentos de inúmeras pessoas. Eu cansei de constatar a presença desse valor respeito na lista de valores das pessoas que já passaram já passaram pela experiência de fazer um processo de coaching comigo, os meus clientes. Porque temos sim uma ferramenta exclusiva de valores dentro de um processo de coaching. E aí, olha que legal, eu vou explicar essa ferramenta um pouquinho mais adiante. E que isso, Instagram? Eu vou explicar essa ferramenta um pouquinho mais adiante e vou falar como ela é importante dentro do processo. Ela vai ocupar 2 sessões e meia. Mas não se preocupe, vai ser uma explicação muito rápida. A live não é para falar sobre ferramenta de valores, ok? É só uma pincelada rápida para você entender. E aí, Instagram, podemos começar? Sim, podemos começar. Então, o que eu sempre faço antes de começar?
Vou reduzir a música, porque se eu não lembrar, é muito difícil lembrar de reduzir essa música. Porque ela é muito gostosa de ficar. Então, música off nesse momento. Vamos lá começar então essa live de hoje? Vamos falar sobre respeito. Olha, então eu falava para você que respeito é um dos valores muito presente, mas muito presente mesmo, na lista de valores das pessoas que já passaram por mim, já fizeram processos de coaching comigo. E eu procurei alguns sinônimos de valores para a gente poder começar a fazer um batimento entre o que eu entendo e o que você entende por valor. Cancela tudo. Por valor não, Cadu. Por valor não. Por respeito. Então eu procurei alguns conceitos para poder fazer esse batimento de conceito. Fazer esse batimento de entendimento de conceitos sobre o respeito. E aí eu achei que o respeito pode ser uma consideração, pode ser uma reverência. Enfim, foram os mais relevantes que eu encontrei para trazer nessa live de hoje, para conversar com você. E eu vou trazer também, ao longo da live, alguns comportamentos. É claro que eu ia trazer comportamentos para essa live, afinal de contas, eu passo para você tudo sobre comportamento. Eu quero que você aprimore os seus comportamentos através do conhecimento do seu perfil e através dessas conversas, desses bate-papos aqui na live, trazendo conceitos diferentes, trazendo experiências para você poder abrir sua mente e pensar de forma diferente. Não sei, mas esse é o meu intuito, essa é a minha motivação. Seja bem-vinda, maravilhosa Goiânia. Achou que eu ia falar maravilhosa mãe, né? Mas tudo bem, você também é maravilhosa mãe. Seja muito bem-vinda a essa live de hoje, trazendo essa audiência qualificadíssima. Então, eu falava que respeito faz parte dos valores de inúmeras pessoas. E o respeito, ele é alguma coisa. Eu vou definir como alguma coisa porque eu não sei ainda como que eu vou definir o respeito. E você vai também criar a sua própria definição ao longo da live. Então, respeito é alguma coisa que você conquista no seu dia a dia. Longe, mas muito longe de ser algo que você impõe. Ninguém, absolutamente ninguém, impõe respeito a ninguém. Às vezes as pessoas podem achar que estão impondo respeito, porque, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, fica para você pensar aí como que essas pessoas imaginam que estão impondo respeito. Mas eu acredito, Cadu Quirino, acredito que a gente conquista o respeito dia após dia. E durante a live eu vou trazer alguns comportamentos que pode levar você com muita facilidade a conquistar o respeito das outras pessoas e também identificar esses comportamentos nas outras pessoas e respeitar as outras pessoas também. Calma lá, que eu não estou aqui para falar que você desrespeita as outras pessoas. Longe de mim, mesmo porque eu nem te conheço e eu nem te conheço. Então, a minha intenção aqui, como eu falei, é abrir a sua mente, abrir possibilidades para novos pensamentos e experimentação de novas experiências. Beleza? Estamos combinados? Fizemos um trato aqui nessa questão? Sem julgamentos. Ok. Então, eu vou falar rapidinho, então, como eu te prometi, rapidinho como que é importante essa questão de respeito e como que é importante isso dentro de um processo de coaching. Eu estava falando sobre a ferramenta de valores, porque eu dizia que respeito ele tá presente na maioria da lista de valores das pessoas que já fizeram processo de coaching comigo. E é uma ferramenta, valores é algo tão importante. Você lembra o que são os valores? Valores é tudo aquilo que justifica os seus comportamentos. Então,
Se algum dos seus comportamentos ou alguns dos seus comportamentos são justificados pelo respeito, tá aí, você acabou de conhecer um dos seus valores. E essa ferramenta, ela é tão importante que, primeiro, eu, na posição de condutor do processo, na posição de coach, do profissional coach, eu passo uma lista de possíveis valores para a pessoa dá nota, não vou dizer exatamente como que é essa nota, porque não tem importância aqui, ela vai dando nota para esses valores. Depois de passar essa lista, a gente faz um batimento, um cálculo e separa os 10 principais valores que essa pessoa tem. Dentre esses 10 principais valores, ela vai tirar 5 e vai colocar os 5 principais. Desses 5 principais, aí através de um outro processo, através de uma outra metodologia, eu levo a pessoa a fazer uma construção de hierarquia de valores. Exatamente, hierarquia de valores. Então, essa ferramenta de valores, só para você entender como ela é importante e complexa, ela vai consumir em torno de 1,5 sessão dentro de um processo de coaching, que em média tem 12 sessões. E é para a pessoa descobrir quais são os valores dela. E muitas descobrem que o respeito está entre os principais valores, lá no nível mais alto da hierarquia de valores dessa pessoa. Então, dito isso sobre respeito, alguns sinônimos, algumas ideias minhas, né, ideias do Cadu Quirino para você, onde eu acredito que respeito é uma conquista diária, de uma conquista de comportamento consistente diariamente. Vamos lá dar seguimento. Como que você imagina que você pode conquistar o respeito das outras pessoas e respeitar outras pessoas? Eu separei, então, como eu te disse, alguns comportamentos. E o primeiro que eu trago para você é alinhar expectativas. Como que isso vai funcionar? Você já pensou, ou você já falou em algum momento aí da sua existência, da sua vida, você já falou alguma coisa parecida com as pessoas não me respeitam como eu mereço? Ou você já ouviu alguém falar isso? Provavelmente sim. Eu nunca falei, mas enfim, já ouvi várias pessoas muito próximas, pessoas íntimas, falarem isso perto de mim. Então, como que você é capaz, reflete comigo, um convite para você refletir comigo, como que você é capaz de se questionar que as pessoas não te respeitam como você merece, se você não faz um alinhamento de expectativas, se você não comunica para essas pessoas como que você quer ou como que você merece ser respeitado ou respeitada. Então, como que é para você merecer o respeito? É importante a comunicação, é importante você verbalizar isso. E aí você pode dizer, mas as minhas atitudes falam por si só. Não, porque a comunicação, diz a PNL que a comunicação ela é de responsabilidade do emissor da mensagem. Então, você acha que se comportando de uma certa forma, a outra pessoa vai entender o que você quer. Ela não vai entender como você espera que ela entenda, então você precisa usar uma didática muito mais clara, muito transparente do que você deseja. Então comunique, pelo menos para as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas a você, comunique como que é, qual que é o seu conceito de respeito. Então converse, se for preciso ou se for necessário, ou se for só da sua vontade, pergunte como que é para você se sentir respeitado ou se sentir respeitada. Pergunte, faça um alinhamento de expectativas. Porque você já pensou se essa mesma pergunta que você já fez, as pessoas não me... Pergunta não. Essa mesma reflexão, as pessoas não me respeitam do jeito que eu quero. Você já pensou que as pessoas podem falar ou podem pensar essa mesma situação em relação a você? Pensou? Pois é. Então é preciso alinhar expectativas. Converse, troque experiências, principalmente com as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas a você. Será que as suas atitudes de hoje elas estão congruentes com os seus pensamentos?
E será que as suas atitudes estão construindo o respeito que você acredita que você merece? Então aqui, lá no início eu falei que atitudes por si só não vão construir uma comunicação eficiente. Só que aqui eu já trago a atitude de novo para a nossa conversa, porque você deve conversar, verbalizar e se comportar de forma congruente com as suas palavras. Isso é PNL também, é programação neurolinguística. Uau, Cadu, como eu aprendo PNL com você? Esse é o pensamento que eu espero que você tenha tido exatamente nesse momento. Se você não teve esse pensamento, pronto, já entreguei ele para você. Por favor, pense assim. Então, a PNL é isso mesmo. A PNL vai alinhar, vai te dar ferramentas para você alinhar o que você pensa com o que você faz e com o que você fala. Então, esse alinhamento de expectativas vai fazer muitíssimo bem a construção do respeito que você espera e vai fazer muitíssimo bem ao entendimento de como respeitar as outras pessoas, principalmente aquelas mais próximas a você. Beleza? Combinado? Isso mesmo, sobe coração do Instagram. Vamos respeitar a maneira que o Instagram prefere se comunicar. E ele entende quando sobe os corações. É isso mesmo. Próximo comportamento que eu separei para você é exatamente o seguinte. Sempre que você tiver oportunidade, mostre o seu conhecimento e divida esse conhecimento de forma muito simples, de forma muito humilde. Eu falei uma vez uma live sobre humildade, né? Procura essa live lá também, tem vários conceitos diferentes sobre humildade. Então, mostre os seus conhecimentos, divida os seus conhecimentos sempre que você for solicitado ou solicitada para fazer isso daí. Porque a gente só deve ajudar alguém quando essa ajuda nos é solicitada. Que legal, né? A gente não deve sair oferecendo ajuda aí para todo mundo, em toda situação. Você sabia disso? É uma das atitudes que vai blindar a sua mente contra possíveis eventos de dor, possíveis eventos de injustiça da sua vida. Porém, esse não é o assunto da live de hoje, isso faz parte de uma live sobre autossabotagem, que eu ainda vou construir para você. Porém, já é um spoiler, você só deve ajudar quando você for solicitado ou quando for solicitada, tá bom? E se alguém pedir a sua ajuda, ajude. Se você não tiver as habilidades no momento para ajudar, indique alguém que possa ajudar. Então, sempre que for possível, sempre que for necessário, mostre os seus conhecimentos e divida os seus conhecimentos. Conhecimento dividido multiplica, ok? Concorda comigo? Beleza? Concorda? E isso também vai subir muito a sua barrinha ali, sua barrinha de respeito em relação às pessoas. Dividir o conhecimento sem nada, sem pedir nada em troca. Ok? Tranquilo? Será que é o que eu estou fazendo com você todas as quartas e todas as quintas-feiras, dividindo conhecimento? Será que você me respeita? Aproveita e coloca aí nos comentários aí o quanto você me respeita, o quanto você respeita o que eu faço, o que eu entrego para você. Vai ser bacana esse feedback. Pode colocar aí. Não importa as palavras que você vai usar, apenas coloque. Vamos lá para o próximo comportamento que eu separei para você? Bora lá, Instagram? Bora! Procure não demonstrar preferências. Sabe com o quê? Preferências por alguma opinião. Se você estiver conversando numa rodinha aí, algumas pessoas dividindo conhecimento, procure não demonstrar preferências. Ah, você está certo, você está errado. Apenas ouça as opiniões e pondere. Quanto menos você cravar que você prefere uma opinião ou outra, você pode estar despertando
uma possibilidade para uma pessoa te desrespeitar. Ah, a pessoa não gostou da minha, não valorizou a minha opinião. E não é porque você não está valorizando a opinião, é porque para aquela pessoa que não teve a sua demonstração pública de valorização da opinião, para ela pode parecer que você não respeita. Olha, eu já encontrei, como eu te falei, eu já encontrei tantas definições de respeito que você cairia de costas se eu for te falar. Então todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Será que essa crença é possibilitadora? Não sei, vou pensar sobre isso. Vou melhorar. Todo cuidado ele é necessário nessa questão da comunicação das opiniões. Então, por via das dúvidas, não demonstre as suas preferências, apenas escute, ouça com atenção todas as opiniões e demonstre interesse por cada uma das opiniões, porque assim como você tem a sua opinião e assim como eu tenho a minha opinião, a outra pessoa que está falando e você está ouvindo também tem a opinião dela. Então ela vai querer, no mínimo, que as pessoas ouçam o que ela está falando. E aí, perfil comportamental entra nesse momento também. Tem alguns perfis que vão ter mais facilidade para poder ouvir e outros perfis menos facilidade. Daí a importância da maturidade comportamental. Olha, alerta de spoiler para você. Amanhã, quinta-feira, dia 24 de junho, eu vou fazer uma live sobre maturidade. Segura aí e venha assistir amanhã. Você que está no Instagram, porque você vai ver a gravação não sei que dia. Não é verdade? É verdade. Então, existem alguns perfis que têm maior facilidade para ouvir. O perfil estável, por exemplo, o perfil analítico, por exemplo. Já o influente, o dominante, não vai ter tanta facilidade para ouvir. Então, hashtag fica a dica para você procurar aprender mais sobre perfis comportamentais, procurar aprender sobre o seu perfil de comportamento. Ah, pode ter aparecido uma dúvida agora, Cadu, como que eu vou aprender sobre isso? Olha, mas aqui tem as minhas redes sociais para você aprender tudo sobre comportamento. Pode ir lá vasculhar as lives, vasculhar os vídeos, você vai aprender muita coisa bacana sobre perfil comportamental. E você vai descobrir que você pode usar habilidades de outros perfis na sua construção da sua habilidade, se você não tiver essa habilidade muito desenvolvida. Combinado? Gostou da dica? Ah, gostou demais. Bora lá então. Então, o que eu te falei? Então procure não mostrar, não demonstrar preferências pelas opiniões das pessoas. Apenas escute e dê atenção de forma igual para todas as opiniões. Beleza. Pegando carona nesse comportamento, eu já te digo um outro comportamento. Valorize as pessoas pelas ideias que elas têm. Olha que legal, né? Imagina você se sentir valorizado pelas suas ideias, pelo que você pensa, pelo que você está transmitindo de conhecimento. É muito legal. Bom, para mim é legal, talvez para você seja legal de uma outra forma, mas de forma geral as pessoas gostam de dividir o conhecimento, elas gostam de receber reconhecimento pelo que elas têm de contribuição a dar pelo mundo. De forma geral é assim, claro, vão existir diferenças das melhores formas de reconhecimento para cada perfil, de forma geral é assim. Então, valorizar as pessoas pelas suas ideias, mesmo que você discorde das ideias. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Para que você vai bater de frente com alguma ideia se você pode simplesmente valorizar a pessoa pela ideia dela? Quantas vezes algumas pessoas não concordaram com a sua ideia ou com as suas ideias? E aí, me responde você agora. Não precisa escrever, tá? Só pensa aí uma pergunta reflexiva. É uma pergunta, como é que é a palavra? Esqueci. Mas enfim, responde aí para você mentalmente. Quantas vezes você já admirou alguma pessoa que simplesmente te ouviu e deu atenção para o que você tinha a dizer, para as suas ideias? E aí se você pudesse colocar
um do lado do outro. Aquele que ouviu e respeitou, ou aquela pessoa que começou a discutir a sua ideia, começou a te contradizer. Qual dessas pessoas que você respeitou mais? Então, faça isso com as outras pessoas também. Respeite, valorize as pessoas pelas ideias que elas têm. Você vai subir demais no conceito dessas pessoas. Demais. Não é pouco não, tá? É demais. Você já pensou que as suas ideias também geram discordância entre as pessoas? Todas as suas opiniões, todas as suas colocações, sejam pequenas, sejam grandes, não sei, sejam profundas ou rasas, elas geram também discordância nas outras pessoas. Nem todo mundo vai concordar com o que você fala. Comigo acontece assim. Olha, eu vou tomar uma água antes de contar pra você isso daí. Eu já recebi vários comentários nas lives, comentários em vídeos, e de ideias contrárias às minhas, de pessoas que não concordam com as minhas ideias. E assim, lá no fundo, isso é muito bom. Só que vai exercer uma certa maturidade. Amanhã eu vou falar de maturidade. Então vai exercer um certo nível de maturidade, porque eu preciso entender, e isso vem com a prática, eu preciso entender que as pessoas têm ideias diferentes e elas vão discordar dos meus pensamentos. Isso é muito legal, porque eu posso melhorar o que eu penso, posso melhorar a qualidade dos meus pensamentos através da discordância das pessoas. Eu tenho uma crença possibilitadora que é o seguinte: o quanto ia ser chato, monótono, sem graça se todo mundo concordasse com o que eu falo, ou se eu concordasse com tudo que as pessoas falam. Já imaginou isso daí? Para mim é uma crença possibilitadora. Então, quanto mais existe a discordância, quanto mais as pessoas questionam as minhas ideias, eu sinto uma certa vontade de repensar o que eu estou falando. Então, é uma motivação permanente essa para mim. Bom, para mim funciona como crença possibilitadora. Se para você funciona diferente, manda aí, escreve como que funciona isso daí para você. E eu falei que eu ia tomar água antes de explicar, né? Acabei explicando e depois tomando água. Esse é o Cadu mesmo. Beleza, então valorizar as pessoas pelas suas ideias. Ótimo. Próximo comportamento que você pode sustentar na sua vida para aumentar o respeito ou para se fazer respeitar. Em assuntos ditos polêmicos, em assuntos divergentes, se posicione sempre. Ficar em cima do muro nem sempre vai ser legal, tá? Às vezes pode ser legal para evitar uma discussão, enfim, você vai sentir como que está o clima, né, no ambiente que você estiver discutindo. Porém, vai ser melhor se você se posicionar em assuntos polêmicos, tá? Mas aí muita calma nessa hora, muito pensamento antes de falar. Quando você decidir se posicionar, tenha certeza, tenha clareza dos seus pensamentos. Tenha clareza que o que você pensa sustenta realmente a sua posição. E por qual motivo que eu estou batendo nessa tecla? Para você evitar de cair na armadilha de usar um pensamento de uma outra pessoa, por exemplo, ou de se posicionar só porque a maioria está se posicionando, e aí quando você for exigido no seu pensamento para poder explicar a sua posição, você vai titubear, vai tremer nas bases ali, vai se confundir, pode gaguejar. Então se posicione. Se posicione sempre que possível em situações ou assuntos polêmicos, com a clareza dos seus pensamentos. Combinado, Jéssica? Seja muito bem-vinda a essa live. Eu estava dizendo para você se posicionar em assuntos polêmicos.
Só que antes de se posicionar, tenha clareza dos seus pensamentos, tenha clareza e o entendimento muito transparente que os seus pensamentos sustentam aquele posicionamento que você vai colocar, beleza? E aí, quando você se posiciona... Agora, calma lá. Se você não tiver a clareza, se você não tiver a certeza que o que você pensa, se você não tiver a certeza que o seu conhecimento é capaz de sustentar a sua posição, aí você fica em cima do muro, beleza? Aí tudo bem, aí é melhor não falar nada, beleza? Combinado? Dica do Cadu, tá? Mas se você tiver clareza, se posicione, fale o que você pensa realmente. Isso vai aumentar muito o seu respeito perante as pessoas. E aí basta relembrar um pouquinho aí como que é o seu respeito em relação às pessoas que se posicionam. Você respeita mais ou respeita menos? E aí? Não é uma dica boa essa que eu tô dando? Fala a verdade. É muitíssimo boa. Próximo comportamento que você vai usar para aumentar o respeito é o seguinte: seja transparente nas suas ideias. Eu falei lá no início da live sobre comunicação. Lembra que a PNL fala que a comunicação é de responsabilidade do emissor da mensagem. Então, eu estou me comunicando com você, a responsabilidade de que você entenda, ela é minha. Se você não entender, é alguma coisa que eu não estou sabendo passar com clareza. Então, a responsabilidade é sempre de quem passa a mensagem. Quando você for perguntado sobre algum assunto, quando alguém te pedir opinião sobre qualquer coisa, diga exatamente o seu pensamento. Imagina comigo aqui, ó. Aí quando eu falar seu pensamento, você grifa, sublinha, passa marca-texto, aumenta, coloca em maiúsculo, coloca em caps lock aí o seu pensamento. Diga exatamente o que você pensa. E aí, se você ainda tem uma certa dúvida sobre essa questão que alguém te perguntar, fale o básico, fale o arroz com feijão. Não fica estendendo demais se você não tem o conhecimento necessário. Porém, diga o seu pensamento. Nunca, mas nunca, jamais, do verbo nunca, se posicione com o pensamento de outra pessoa. Nunca use um pensamento que você leu na internet. Nunca use um pensamento que você leu em grupos de WhatsApp. Jamais faça isso. Coloque a sua ideia. O que você pensa em relação a esse assunto? As pessoas respeitam muito quem se posiciona com os próprios pensamentos, com as próprias ideias. E aí eu vou pegar um outro gancho aqui e falar que o seu pensamento, ele é único no mundo todo. Você acredita nisso? Deve acreditar, se você respondeu que não. Porque nas bilhões de pessoas que moram nesse mundo, a única pessoa que viveu a sua história é você. Então, os pensamentos que você tem são reflexos da sua história. Então, os seus pensamentos são únicos. Você pensa de forma única, assim como eu penso de forma única. E você emitir esse pensamento, que ele é só seu, vai aumentar muito o respeito das outras pessoas para com você. Olha que legal isso daí, né? Só que muita calma de novo, muita calma. É desnecessário você querer impor o seu pensamento, ok? Aí é um exagero. O que eu estou dizendo para você fazer é, quando você for perguntado, diga exatamente o que você pensa sobre tal assunto. Beleza? Beleza, Cadu? Tô entendendo tudo até agora. Ok, ok, muito ok. Bora lá pro próximo então. Outra situação que pode aumentar muito, uma coisa que aumenta muito, de forma muito legal, o respeito, tanto você respeitar as pessoas, quanto as pessoas respeitarem você, é elogios. Que legal, né? Elogie alguém quando for verdadeiro, tá? Quando vier do seu coração, tá bom? Jamais elogie alguém se você não sentir vontade de elogiar. Quando sentir vontade, quando for do seu coração, elogie. Fale o que você pensa de bom sobre alguém
ou sobre alguma situação. As pessoas gostam de ouvir isso quando é sincero, tá? Combinado? Essa aqui foi uma dicasinha rápida e que ela é muito, mas muito poderosa. Faça isso no seu dia a dia. Vai ser poderoso demais. Cadu, mas vem cá, você tá falando, tá parecendo que você quer me ensinar como respeitar as pessoas. Eu sabia que talvez você pensaria isso. E aí eu quero reforçar que essa não é a intenção da live. Como eu te falei lá no início da live, eu tenho bastante experiência, bastante conceitos de pessoas que fizeram processos de coaching comigo. E eu fiz um apanhado desses conceitos, eu fui buscar esses processos, eu fui buscar essas ferramentas de valores que eu falei para você lá no início da live, e eu trouxe alguns conceitos que as pessoas me falaram, o que é respeito para elas. E aí eu tô falando para você o que pode ou não aumentar ou não o respeito que você tem para as outras pessoas ou com as outras pessoas, acho que é para, né? Não sei. E aumentar também o respeito que as pessoas têm com você. Então, pode ser que tudo que eu falei até agora não fez nada de bom, não acrescentou nada para você, e pode ser que uma coisa, ou duas, ou três, ou tudo, fez muito sentido para você. Então, o que vale nessa live é você receber todo o conteúdo, separar o que faz sentido, descartar o que não faz sentido. O que faz sentido vai ser armazenado pela sua memória e vai engrossar a sua experiência. E a sua experiência vai se transformar em pensamento, sentimento, ação, hábito e resultado. Entendeu? Então, se até agora fez pouco sentido, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Pode ser que as próximas façam sentido. E isso que vai funcionar. É assim que funciona. Você não precisa concordar comigo o tempo todo, em todas as lives, em todos os vídeos. O importante é que uma coisinha faça sentido para você em algum momento. Já vai ser o diferencial. Combinado? Combinadíssimo, Cadu. Respondeu minha pergunta. Tudo bem. Bora lá continuar então. Outra situação, estabeleça limite para as suas próprias ações. Você já tinha pensado nisso? Que talvez você se comporta além dos seus próprios limites? Como que isso é possível? É muito possível. Se você não conhecer quais são os seus limites, você extrapola os seus limites. Aí é quando você chega em casa e fala assim, mas eu quero só dormir. Eu dormiria o fim de semana todo. Meu Deus, mas aquela pessoa me suga, ela quer que eu faça tudo por ela. Então, se você pensou essas coisas aí, pode ser que você esteja se comportando além dos seus limites. Então, estabeleça limites para as suas ações, limites para os seus comportamentos, o que você pode e o que você realmente não pode fazer. Pratique mais a palavrinha não. Não, 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 eu não posso fazer isso agora. Não, não e não. Pratique mais isso daí. Ou fale mais vezes, eu não sei fazer isso. Olha, me desculpa, mas eu não sei fazer isso. Agora, aqui no eu não sei, mora uma armadilha. E eu vou te proteger dessa armadilha. Toda vez que você disser, não, eu não sei fazer isso, se coloque à disposição do seu próprio aprendizado. Ficou entendido? Então, se coloque à sua própria disposição para aprender. Esteja aberto para aprender sempre. Por que eu estou dizendo isso? Várias pessoas quando falam, eu não sei fazer isso, tal, usa como uma muleta. Já ouviu aquele ditado que esqueci o ditado, muito bom. Aquele ditado que fala da muleta, óculos escuro, ele desculpa para cego, como é que é o ditado? Enfim, não vou lembrar, esqueci mesmo. Mas enfim, cuidado para não usar essa expressão como muleta, então,
para fugir das responsabilidades, para fugir de dar opinião, para fugir de ajudar alguém, tá bom? Então, sempre que você usar com sinceridade isso para alguém, olha, eu não sei fazer isso no momento, procure aprender, tá bom? Que quando você fala que eu não sei fazer isso, inclusive eu já fiz uma live sobre isso, você está mandando um comando para o seu cérebro de abertura para o aprendizado. Quando você fala eu não sei, você está abrindo as portas para que chegue o aprendizado. Então, utilize esse poder de comando que você tem com o seu cérebro para te levar para adiante e não usar como desculpa para se acomodar. Beleza? Beleza. E se eu estou falando isso é porque eu já passei, já conduzi pessoas com essas experiências, tá bom? Então eu estou te alertando porque são exemplos reais de atendimentos meus. Beleza? Beleza. Então vamos colocar uma aguinha na caneca, enquanto Porto Velho entra na live com a excelentíssima Ni France. Seja muito bem-vinda, Ni. Ni, o frio passou em Porto Velho? O frio nem para respeitar a história de Porto Velho, né? Estamos falando de história, porque a história de Porto Velho é o calor, né? Então o frio nem para respeitar a história de Porto Velho, nem respeitar o sol. Ai, meu Deus do céu. Esse é o influente, tá? Você está conhecendo um legítimo influente que quer falar de tudo, acha conexões em tudo, em todos os assuntos. Muito prazer, esse é o influente. Então, qual que é o próximo comportamento? Eu acabei de falar para você estabelecer limite nas suas ações, né? O outro comportamento é estabelecer prioridades nos seus comportamentos. Primeiro estabelece limite, depois estabelece prioridades. Ora, se você sabe se comportar de um jeito e não sabe de outro jeito, então para que você vai se comportar do jeito que você não sabe? E se você pode estabelecer uma hierarquia dos seus comportamentos, por qual motivo você vai atropelar essa hierarquia? Então estabeleça prioridades. O que quer dizer isso? Cadu Quirino, acredito que todo mundo, todos nós temos uma vozinha interna. Eu coloquei vozinha no coração porque eu sou emotivo, tá? Se você for mais uma tendência para pensar usando a razão, você faz assim, né? Tem uma vozinha interna, mas enfim, como eu sou coração, porque o influente ele é mais emotivo, então aqui a gente tem uma vozinha interna que nos diz sempre o que é certo e o que é errado. Se eu te perguntar sobre um assunto polêmico agora, nesse momento, alguma coisa, alguma voz aí dentro de você vai falar se eu estou certo ou errado. É sempre assim, sempre assim. Então, a gente tem crenças, nós temos crenças dentro de nós que delimitam esses certos e esses certos, tá, entre aspas, porque não existe o plural de certos, então eu estou usando esse artifício agora, os certos e os errados. Então as crenças que nós temos vão direcionar todos os nossos certos e todos os nossos errados. Então, estabelecer prioridade nos comportamentos ou estabelecer prioridade nas falas vai aumentar muito o respeito que as outras pessoas têm com você. Levar essa percepção para as outras pessoas que você sabe estabelecer prioridade sobre o que você pensa e sobre o que você fala vai te fazer uma pessoa respeitada perante as outras. E você pode perceber isso nas outras pessoas também. Perceber que as pessoas falam com mais calma. Aquelas que falam até com mais calma têm uma tendência de ser muito transparente no respeito às prioridades que elas têm. Então é mais ou menos esse o sentido de estabelecer prioridades. E aí eu estou falando que quando a gente tem
quando a gente dá vazão, dá importância a essas nossas crenças que temos dentro de nós, é dar importância para aquelas crenças que são possibilitadoras, identificar quais são essas crenças que nos levam para frente, que nos impulsionam, que nos levam para a nossa motivação permanente. E quando você identifica essas crenças, você começa a estabelecer as suas prioridades com mais facilidade. Beleza? Ficou entendido essa questão de estabelecer prioridade? Nos comportamentos, a gente sempre, e eu poderia falar sempre, a palavra sempre, temos uma voz interna que nos diz o que é certo e o que é errado, de acordo com as nossas crenças. E é muito difícil essa voz errar. É o chamado bom senso, o tão falado e famoso bom senso. Então, dê ouvido ao seu bom senso quando você for falar ou antes de se comportar. Isso é certo ou é errado? A sua voz interna vai falar para você. Ok. Eu separei mais uma coisa. Eu separei alguma coisa agora mais voltado para você, mais voltado para o nosso interior, que também não deixa de ser um pensamento, não deixa de ser um comportamento para poder aumentar esse respeito ou poder até perceber que respeitamos mais as outras pessoas. Combinado? Eu coloquei assim, ó. Você precisa acreditar e se responsabilizar pelas suas ideias. Eu falei sobre... Vou até subir aqui. Eu falei sobre estabelecer limites para as próprias ações e falei sobre estabelecer prioridades. E agora eu começo a fechar com acreditar e se responsabilizar pelas suas ideias, pelas suas palavras e pelas suas ações. E aqui eu coloquei como um tópico muito importante: pessoas que são respeitadas normalmente assumem as suas histórias. Assumem as suas histórias. A sua história, eu falei mais cedo que você pensa de forma única no mundo, porque ninguém tem a sua própria história. Lembra que eu falei isso? Lembra. Então, se você é uma pessoa única, com os seus pensamentos únicos, com a sua história única, assuma a sua história. Eu sei que é difícil, a primeiro momento, entender e aceitar essa verdade que eu vou te falar agora. A verdade é: pare de sentir vergonha da sua história. Eu sei, não precisa me atirar pedras nesse momento. Eu sei que algumas histórias são doloridas, algumas histórias trouxeram muitas dores. Só que você precisa parar de sentir vergonha da sua história, porque é a sua história que trouxe você exatamente para esse momento, para essa situação que você está vivendo. Então, valorize a sua história, assuma as suas crenças. Assumir as crenças é assumir os seus pensamentos, é assumir o que você... Eu não falei mais acima um pouco, mais cedo um pouco, que a gente deve sempre nos posicionar sobre assuntos polêmicos, que a gente deve sempre assumir os nossos pensamentos, mesmo que eles sejam, a princípio, pequenos, mesmo que eles sejam pequenos no sentido de grandeza, de conhecimento, só que a gente deve sempre assumir os pensamentos. Eu não falei isso para você mais cedo? Então assuma as suas crenças, acredite nas suas crenças, mesmo que a princípio elas sejam crenças limitantes, só que você precisa acreditar que elas podem ser reconstruídas. Então acredite na sua história e acredite nas suas crenças. Dê a devida importância que a sua história tem para você. E isso vai aumentar muito a noção de respeito que as pessoas têm por você. Você já não viu, você já percebeu que quase
todas as pessoas que têm sucesso, elas valorizam muito. Ah, quando eu era pequeno, eu me comportava assim. Ah, desde pequenininho eu tocava isso. Ah, eu sempre dancei. Ah, eu sempre cantei. Ah, eu sempre quis mexer na cozinha, desde pequenininho. Então valorize a sua história. Por mais ridícula que você pense que ela seja, ela não é ridícula. Ela é a sua grande história. Beleza? Então tá. Outra coisa é valorizar as suas conquistas. Exatamente. Quantas coisas, quantos acontecimentos você já passou na sua vida e quantas conquistas você já acumulou. Então valorize essas conquistas, traga essas conquistas debaixo do seu braço, como se fosse, sei lá, como se fosse superpoderes, porque as suas conquistas, elas representam a sua superação. Então você já passou por N problemas na sua vida e a superação traz o respeito também. Poxa, aquela pessoa superou aquela dificuldade. Fulano cresceu na vida porque isso, aquilo, você já ouviu isso em alguma hora na sua vida? Então, junto com a sua história, traga as suas conquistas. Isso vai dar muita força para aumentar a percepção de respeito que as pessoas têm com você. Assim como você respeita as pessoas que fazem isso. Então valorize as conquistas que você já teve. Seja elas conquistas grandes, conquistas pequenas, elas são conquistas e pronto. Quanto mais conquistas você juntar, maior vai ser a sua autoridade. Quanto maior a autoridade, maior respeito você vai adquirir ou conquistar. E de uma via de mão dupla, maior respeito você vai construir em relação às outras pessoas também. Vai ficar mais fácil você respeitar as outras pessoas, aquelas que valorizam as suas histórias e as suas conquistas. Beleza? Mais um. Assuma a responsabilidade das suas decisões. Esse é mais pesado, esse é mais profundo e muito, muito importante. Então, valorizar, assumir a responsabilidade das suas decisões também passa pelo fato de assumir que em algumas decisões você vai sofrer influência das suas emoções. E aqui eu estou falando de influências negativas. Você nem sempre vai estar preparado ou preparada emocionalmente para tomar as melhores decisões que você imagina que seriam as melhores naquele momento. Então esteja aberto a errar, esteja aberto a sofrer influências das suas emoções. Porque a pessoa mais evoluída que eu conheço, sei lá, não consigo lembrar um nome agora, enfim, a pessoa mais evoluída emocionalmente vai sofrer influência das suas emoções em algum momento da vida. Isso é normal. Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com você, tá tudo bem com todo mundo, porque vamos sofrer mesmo. Agora, ter a consciência disso é um passo importante para assumir as decisões que você toma. Assumir que você pode sofrer as influências e arcar com essas influências. Beleza? Você pode aprender com isso também. Então isso é um grande passo também para aumentar a noção de respeito que você pode construir perante as outras pessoas. É assumir essa responsabilidade pelas suas decisões tomadas. E o que mais eu separei aqui? Tá, separei também aqui nessa parte de decisões. Só para completar esse assunto, porque quando eu estava construindo eu lembrei de colocar isso aqui para você. Se por acaso você precisar ou sentir uma vontade de pedir desculpa quando você for assumir as suas responsabilidades sobre as suas decisões e sentir que precisa pedir desculpa, peça com sinceridade, tá bom? Jamais peça desculpa apenas por pedir, apenas para cumprir um protocolo. Peça de coração, peça de verdade as desculpas. Eu sinto muito por isso. Eu errei e eu sinto muito por isso. As pessoas valorizam isso, as pessoas respeitam
quem se coloca numa posição de reconhecimento dos erros. Normalmente é assim. Então peça desculpas verdadeiras, vai ser muitíssimo legal. E por último eu separei o seguinte, lógico, não poderia, eu falei lá no início da live, não poderia faltar a questão do comportamento, afinal de contas, Cadu Quirino faz o que com você? Cadu Quirino lapida os seus comportamentos, é isso mesmo, lapida os seus comportamentos, orienta você a melhorar os seus comportamentos de acordo com o seu perfil. Ficou melhor assim, né? Beleza. Então, falando de comportamento, crie. Ó, essa você vai anotar no seu caderninho, tá? Pega lá seu caderninho de anotações das lives do Cadu. Aquele caderninho que você fez, todo bonitinho, fez recortes, pintou, ou apenas comprou um caderno, não tem problema, não precisa ser bonito, precisa ser eficiente. Pega lá o caderninho e anota. Você vai criar um padrão de tratamento para as outras pessoas. Para com essa história, para agora com essa história de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso não existe. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um perfil de comportamento. Então trate as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Escreva isso no seu caderno. E aí, quando você não souber qual que é o perfil da outra pessoa, Cadu, mas eu não sei qual que é o perfil da pessoa, como que eu vou tratar ela como ela gosta, eu não conheço a pessoa. Estabeleça um padrão mínimo de comportamento, trate as pessoas de forma igual. Não tem aquela história que eu cumprimento da mesma forma tanto o porteiro quanto o executivo? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Tá? Então pare de procurar cumprimentar o executivo de uma forma diferente que você cumprimentaria o porteiro. Não estou dizendo que você é assim, estou só trazendo esse exemplo para você entender. Então trate as pessoas no mínimo exigido num padrão de comportamento, beleza? Pode ser assim? E aí quando você for conhecendo a pessoa, quando você for construindo intimidade com a pessoa e descobrindo a maneira como ela prefere se comportar, aí sim você trata a pessoa como ela gosta de ser tratado e não como você gostaria, tá bom? Então cria esse padrão mínimo de tratamento, de comportamento com as outras pessoas. E aqui eu vou deixar no finalzinho da live uma reflexão minha, Cadu, para você. Eu acredito, como uma pessoa que acredita no espiritismo, eu como uma pessoa espiritualista, eu acredito que todos nós somos amor em essência. Todos nós somos iguais em essência. Então, apenas estamos em níveis diferentes de evolução. Porém, todos nós somos sentimento e o que eu falei antes? O influente é assim, tá? Ele esquece muito. Somos iguais. Então, todos somos iguais em essência. Partindo desse princípio, acreditando nessa crença, fica muito mais fácil para mim estabelecer um mínimo de tratamento para as outras pessoas. Então, é um recurso que eu tenho, um recurso que eu construí, uma crença que eu construí dentro de mim, baseado na minha doutrina religiosa. Se somos iguais, se somos coração, se somos alma, se somos pessoas iguais nesse mundo, apenas em níveis diferentes de evolução, então eu vou tratar todos de forma igual. Então isso é o que eu acredito, essa é a minha crença. E esse meu credo, o certo é credo, então esse meu credo no nível superior vai ajudar na minha identidade, lembra que vai ajudar na minha crença, por isso que a minha crença foi construída desse jeito, que vai ajudar na minha capacidade de tratar as pessoas de forma igual, que vai construir habilidades para transitar nesse tratamento igual, igualitário entre as pessoas, que vai delinear o meu comportamento
igualitário com as pessoas e vai melhorar o ambiente que eu vivo, tá bom? Então é uma contribuição minha, Cadu Quirino, para você, desde o que eu acredito do nível espiritual até o meu ambiente, falando de comportamento e falando desse tratamento mínimo com todas as pessoas. Não sei se está certo, o importante é que você entendeu. Se você não entendeu, dá um grito que eu vou explicar para você, ok? Ok. E assim, chegamos, eu e você, chegamos ao final dessa live que eu considero que foi legal demais falar de respeito. É muito bom falar de respeito, é muito bom passar um conhecimento que pode agregar muito positivamente para o seu comportamento. E eu espero de coração que agregue muito mesmo no seu comportamento de agora até o seu futuro, até a sua existência, e que você trate você mesmo com muito respeito e que você trate as outras pessoas também com o respeito que todos merecem ser tratados. Beleza? Muito beleza. Isso. Então, eu desejo para você uma excelente noite de quarta-feira e que sejamos todos evoluídos emocionalmente e com muito respeito. Tchau.